para quem não conhece o Éder do canal ProListação, um canal que foi criado para compartilhar o dia a dia do consultor e fornecedor que participa das licitações, que vende para o maior comprador do Brasil. E nós vimos a necessidade de criar um departamento jurídico, coisa que eu não tinha aqui dentro do projeto Maverick, do ProListação, do projeto Maverick, até tem toda uma assessoria jurídica, que ela é feita pelo professor André, pelo Michel, pelo o professor Ronaldo, tem vários advogados ali dentro do projeto, que sempre estão nos auxiliando, os alunos, e ajudando e ensinando toda essa parte necessária que a gente precisa conhecer do processo de contratações públicas. Mas também sentimos a necessidade de criar um departamento aqui dentro do ProListação para atender alunos que às vezes não querem fazer o processo, querem contratar para fazer o processo muito rápido, e também clientes. E os nossos clientes também de consultoria, que a gente tinha essa necessidade. Foi aí que foi montado, criado esse departamento em 2023? Foi 2023, né? Finalzinho de 2023, e a gente vem consolidando e crescendo a cada ano. Mas eu vou pedir para o Michel se apresentar aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Michel Fazanaro. Eu sou formado em Direito pela FRJ, exerci advocacia e hoje eu sou concursado. Eu aprendi licitação no serviço público diretamente, ali com a mão na massa, fazendo edital, fazendo contrato, termos aditivos. Então, eu aprendi e me apaixonei por essa área, até que chegou um momento que eu decidi que eu iria virar consultor. Era um momento que a minha vida possibilitava, e pesquisando na internet qual seria o melhor curso para eu aprender a ser consultor, cheguei no curso do Éder, no projeto Maverick. Ele estava nas turmas iniciais. Eu já acompanhava os vídeos dele de longa data, desde quando estava com a notícia da nova lei. Foi quando eu conheci ele. E depois que eu virei aluno, eu me aproximei do Éder. Eu vi que ele é um grande ser humano, um profissional extremamente dedicado, e acabou gerando essa proximidade entre a gente. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte do corpo jurídico do ProListação. Eu entrei para preencher uma lacuna de como obter cliente, como precificar os serviços, e acabou que a gente criou uma sintonia tão grande que hoje em dia eu sou um complemento do ProListação, do Projeto Maverick. Pessoal, vocês que estão entrando agora, a gente era para essa transmissão ser feita no YouTube, compartilhando aqui no Instagram. Tivemos um problema aqui na transmissão do YouTube, não sei por que não saiu o áudio. Aí falamos, vamos fazer de qualquer jeito, a gente precisa fazer, compartilhar, vamos fazer isso aqui, deixa eu aí aceitar o professor André, vamos fazer no Instagram. E o Michel, como ele faz parte desse corpo jurídico do ProListação e é daqui de Florianópolis também, veio pessoalmente. O professor André está lá em Brasília, onde ele reside, e faz toda essa parte, junto com o Michel, do jurídico do ProListação. Professor André, o Michel acabou, seja bem-vindo para esse nosso bate-papo, não conseguimos fazer ele no YouTube, tivemos um problema técnico hoje aqui, mas não tem problema. O Michel se apresentou, se você pudesse se apresentar, e bem rápido também, para a gente começar a falar dessa área jurídica do ProListação e como a gente pode atender nossos clientes e alunos. Olá, pessoal, bom dia, né? Estão ouvindo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é André Marques, estou hoje como subsecretário de Administração Geral na Secretaria de Estado de Atendimento da Comunidade do Distrito Federal, né, formado em Direito, e componho também a parte jurídica do ProListação, né, e também sou responsável lá pela parte teórica e jurídica do Projeto Maverick, né, fazendo as aulas. E esse bate-papo hoje é para a gente falar um pouco sobre essa assessoria jurídica e qual a importância da assessoria jurídica nas licitações, né? A gente vê muito por aí cursos e gente falando da assessoria jurídica, mas do lado aqui, do meu lado, né? Do lado do órgão, né? Qual a importância da assessoria jurídica para o órgão nessa parte. Mas a gente vê pouco falando da importância da assessoria jurídica para o outro lado, né? Para o lado aí de vocês, do lado do licitante. Então, hoje a gente veio discutir um pouco sobre isso e quebrar alguns mitos aí em relação a essa assessoria jurídica. Ô, professor André, eu vou fazer algumas perguntas que chegam até nós para a gente responder e divulgar esse nosso trabalho. O que faz a assessoria jurídica em licitações? Aí é você e o Michel para responder as perguntas. Aqui eu vou estar mais de mediador só. Pode começar, Me Michel. permitir, professor, antes de ser exatamente o que faz, pode ser um porquê uma assessoria jurídica? Sim, sim.
Éder, está fácil de ganhar no preço? Não. No preço, hoje em dia, excelente pergunta. Hoje em dia, os preços estão lá embaixo, caindo lá embaixo. Então, no preço, não dá para ganhar. Se você ganhar no preço, você não consegue entregar. E essas empresas que estão jogando o preço lá embaixo, elas estão com a documentação certinha? Não. Na maioria das vezes, não estão com documentação certa. Não sabem precificar o produto, depois não conseguem fazer essa precificação na planilha quando é pedido uma planilha de execuibilidade. Então, tem diversos problemas durante o processo que esses amadores estão cometendo. Então, para quem tem dúvidas em relação à questão da a assessoria jurídica, em primeiro lugar, é uma ferramenta de vitória, né? Se não dá para ganhar no preço, você também pode ganhar derrubando os concorrentes, principalmente derrubando os aventureiros. Só que nem sempre o servidor público tem o mesmo cuidado para examinar que você, licitante interessado na vitória, tem. O servidor público ali que cuida de licitação está cuidando desse processo e de repente, mais 10, 15 processos simultaneamente, ele pode ter, de repente, um pregão com 80 itens e ter 70 empresas para olhar a documentação. Então, é normal do ser humano escapar um detalhe ou outro. Alguns órgãos públicos têm estrutura grande, outros não. Então, tem uma outra situação que passa por descuido. Ou, às vezes, não é tão capacitado o servidor público ali, mas você que quer levar resultado para o seu cliente, você tem que enxergar a assessoria jurídica como uma ferramenta de vitória. É isso que a gente tem visto aqui, revertendo algumas decisões de pregoeiro que não são decisões juridicamente corretas e ajudando o pregoeiro, porque nós, concorrentes, somos auxiliares do servidor público para identificar uma falha para o servidor público, o agente de contratação, poder desclassificar ou inabilitar em cima daquela falha. Eu concordo com o Michel. A gente vê que está cada vez mais difícil ir no preço. Eu vejo que os órgãos já estão também começando a fazer essa parte de desclassificação, inabilitação, né? Mas ainda não dá para contar só com isso, né? Eu sempre falo lá no curso, né? Nunca conte com a boa vontade do pregoeiro, né? Porque ele tem várias limitações, né? Às vezes limitação de conhecimento, né? Não sabe como fazer isso. Às vezes limitação de interesse mesmo, né? Quer que o pregão ande e está precisando daquele material. Às vezes limitação de gente, né? Porque para abrir ali um processo de apuração de responsabilidade do fornecedor, precisa constituir uma comissão de no mínimo 2 servidores estáveis e tais, e às vezes o órgão não tem isso. Então, muitas vezes ele deixa passar por desconhecimento ou por falta de interesse. Então, cabe aí ao licitante ficar atento, né, a esse ponto e ir atrás dos seus direitos, né? Inclusive, uma coisa que eu tenho me preocupado muito, até gravei um vídeo recentemente, é com a questão da análise, né, da execuibilidade feita pelos órgãos, né? Todo mundo já sabe, eu acho que já pacificou, ninguém tem mais dúvida que não pode desclassificar mais direto falando que é inexequível, né? Tem que se dar a chance ali do licitante demonstrar a execuibilidade, mas tem me preocupado muito como os pregoeiros, né, a agente de contratação analisam essa resposta à diligência que ele mesmo faz. Né? Eu tenho visto aí aceitando questão de declaração, só declarando que a proposta é execuível, que vai entregar nos termos do edital e do termo de referência, ou então só apresentando uma planilha pura e simples. A gente tem batido muito nisso, né? Tem que a lei é clara lá no artigo 59, que fala que para não ser desclassificado tem que demonstrar a execuibilidade. E você demonstra a execuibilidade não só fazendo uma declaração, né? A declaração não demonstra nada. Eu até brinco nas aulas, né? Eu falo que ali é as indústrias Tabajara, né? Do Cacete Planeta. Quando perguntava, ele apresentava o produto e falava que lá garantia sou eu, né? O seu Creis falava, eu a garanto. Né? Então, a mesma coisa do licitante, quando o pregoeiro pede a aprovação de execuibilidade, ele entregar uma declaração, é o seu Creis falando, eu a garanto. Isso para a administração não serve, pelo menos não deveria servir. O que me preocupa é isso, né? O pessoal, o pregoeiro, sabe que não pode classificar direto, pede execuibilidade, mas acaba aceitando qualquer coisa como resposta. Então, é isso que os licitantes têm que bater, né? Nessa análise da execuibilidade que os pregoeiros, agentes de contratação, estão aceitando. Falando da proposta, também a gente tem a habilitação, né? Os documentos de habilitação, principalmente os que mais dão problema. Habilitação técnica, habilitação econômica e financeira.
né? Como pedir, quando pedir, análise de balanço, né? Outro dia foi até tema da nossa última mentoria, terça-feira, que a gente falando do balanço, né? Questão da qualificação econômico-financeira. E aí eu até citei o que eu falo nas aulas, né? Para quem não sabe, eu dou aula aqui na Escola de Governo do Distrito Federal e na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal para os servidores, capacitando os servidores. Eu sempre, quando chega nessa parte da habilitação econômico-financeira, eu faço questão de perguntar quem aqui coloca no edital a questão dos índices, né? Lá do balanço, índice de liquidez, solvência e tal, todo mundo levanta a mão. Aí eu falo, depois eu pergunto, quem, quando a empresa apresenta esses índices lá no balanço dela, confere para ver se está certo. Ninguém levanta a mão. Ou seja, é uma coisa que o pregoeiro pede, mas ele não confere. Aí entra de novo, por desconhecimento, falta de interesse, não tem pessoa capacitada, porque acho que nenhum pregoeiro vai ser contador, né? Na equipe de apoio dele, dificilmente vai ter contador. E dificilmente ele vai parar o pregão ali para mandar isso para a contadoria do município, né? Para lá, até porque tem outras milhões de coisas que os contadores do município fazem. Estou preocupado com a questão de pagamento, empenho, liquidação e tal, né? Então acaba que muitas vezes essa conferência da habilitação econômico-financeira acaba sendo feita pelos outros licitantes, porque falar, mas foi registrado na junta, a junta não confere se está certo, ela só registra. Ah, tá no SICAF. SICAF ninguém confere se está certo, o cara só vai e registra. Então acaba que na realidade a documentação econômico-financeira é fiscalizada por quem? Pelos outros licitantes. Então essa é a importância de também saber manusear, né, esses instrumentos aí, como a gente vai falar mais na frente, aqui no caso de um recurso bem fundamentado. O André, uma dúvida que chega muito até nós aqui é assim: eu preciso ser advogado para trabalhar com licitação. Eu preciso ser advogado para ser um consultor de licitação. Eu preciso ser advogado para fazer um recurso, uma contrarrazão. O que vocês que são advogados dizem sobre isso? Michel? Bom, precisar não precisa, né? Não é uma atuação de judiciário, é uma atuação administrativa. Então, qualquer pessoa pode escrever um recurso administrativo, uma contrarrazão, ou então ir até o Tribunal de Contas. Impugnação, esclarecimento também. Nada disso precisa OAB. Precisa conhecimento. A pergunta é: você tem conhecimento suficiente? Pode fazer sem problemas. Só que, às vezes, por você não ter o conhecimento suficiente, você perde uma boa oportunidade. Então, você tem que sempre ter em mente: vale a pena para o meu cliente? Compensa ter um serviço especializado? É uma reflexão. É um pregão pequeno, é uma estação simples, ok. Mas pense sempre na possibilidade que talvez você não tenha conhecimento suficiente. O conhecimento não está atrelado ao AB. Tem muito profissional bom de licitação, tem muito servidor público com anos de experiência que não tem o AB e sabe fazer bem o procedimento. Muitos consultores conseguem fazer também. No projeto Maverick, você aprende como fazer uma estrutura básica de um recurso. Mas tenha em mente, se você estiver preparado, faça. Se não estiver preparado, pense a respeito da possibilidade de solicitar ajuda de alguém que seja altamente especializado. Conforme o Michel falou, assina embaixo, né? Até pela súmula vinculante 5 lá do STF, em processo administrativo não precisa de defesa técnica, né? Ou seja, não precisa ser advogado. É que ele não precisa, mas em determinados casos é bom, né? Até pela análise aqui do outro lado. Quando a pessoa vê ali uma peça bem construída, né? Com todos ali seguindo todo o padrão que os advogados aprendem a fazer, né? Não fica 5 anos na faculdade à toa, né? A gente aprende a escrever isso, pegando ali sempre o tripé que eu falo, né? Lei, doutrina e jurisprudência e tal. Isso dá um peso maior argumentativo, ou seja, não é obrigatório, mas é bom. E você precisa contratar, não. No projeto Maverick, né, uma coisa que a gente fala é justamente esse ponto. Você aprende a fazer as peças como se fosse um advogado. Tem acesso a todo o material, né, inclusive lá eu disponibilizo meu drive pessoal, né, para os alunos. Né, na mentoria apresento vários acordos, né, doutrina, para que dê embasamento para eles poderem fazer impugnações, recurso contra a razão, né, representação, denúncia no Tribunal de Contas e tal. Só que tem alguns que
preferem não fazer por eles mesmos, por insegurança, falta de tempo, né? Mas e acabam, né, ou fazendo parcerias dentro do grupo com advogados, que existem advogados dentro do grupo, não só eu e o Michel, né? Tem mais advogados. E fazem parceria ou então contratam um serviço do Prolicitação da área jurídica nesse ponto, que é inclusive mais barato, né? Tem uma tabela muito inferior para os alunos, né? Até porque eles se sintam, percam esse medo, se não quiserem fazer por eles mesmos, contrato e tem um valor bem abaixo próprio para aluno, né? Então, assim, no projeto você aprende a fazer por você mesmo, ou seja, não precisa de advogado e você consegue fazer uma peça que um advogado faria. A gente ensina toda essa fundamentação, tem modelos e tudo. E também tem essa opção, você não quer fazer por você mesmo, né? Por insegurança ou por falta de tempo, fala, não, então, em vez de... Qual é o problema também de advogado, né? O Ed até cita isso. Enquanto você vai gastar 3 dias para fazer uma peça, a gente vai gastar 2 horas, né? Então, essa é a diferença. Então, enquanto você parar ali 3 dias para fazer um recurso, esses 3 dias você está prospectando novos clientes, atendendo novos clientes, né? Então, tem essa vantagem de terceirizar esse setor. Mas, assim, não é obrigatório. Você, inclusive, aprende a fazer como se fosse um advogado fazendo. Só basta querer fazer. Eu vou perder tempo fazendo ou eu vou terceirizar esse serviço. A questão do tempo que o professor falou era um ponto que eu ia até puxar aqui. Você vai contratar um contador para sua empresa, você precisa. Por que você não faz uma faculdade de contabilidade, não ficar 4 anos estudando e depois você não faz a própria contabilidade? Não sai mais barato? A questão é o fator tempo, né? Quanto vale a sua hora? Esse é um ponto que a gente tem que colocar sempre na planilha. É a questão do custo de oportunidade. Você pode fazer sozinho? Pode. Quantas horas você vai gastar para fazer esse recurso? Essas horas, quanto vale a sua hora útil? Pega a sua renda, divide pelas horas trabalhadas e vê. Será que, de repente, você não está perdendo dinheiro ao não contratar? Porque nesse período, o que você ia estar fazendo? Você não ia estar dormindo no sofá, você ia estar prospectando, procurando oportunidade para os clientes. Então, talvez, nesse período de 2 dias que você vai ficar totalmente sobrecarregado para fazer um recurso que é algo atípico da sua rotina, você pode estar fazendo uma prospecção de cliente que você já faz sempre e conseguir um cliente com uma licitação milionária. E pegar uma comissão que vai pagar 10, 20 vezes o que você gasta, de repente, num recurso. Ainda mais com a tabela promocional de aluno. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sou advogado, o pessoal que me acompanha sabe disso. E eu cansei de fazer, durante a minha jornada, recurso contra a razão. Só que demorava demais. Por quê? Porque eu não tenho a formação. E ficava, às vezes, 2, 3 dias para elaborar um recurso. Tinha êxito na maioria das vezes, mas perdia muito tempo. A partir do momento que eu trouxe advogados para fazerem esse processo para mim, eu vejo que eles fazem muito rápido. Às vezes, 1, 2 horas, a peça está pronta. E eu demorava, às vezes, 1, 2 dias para fazer. Éder, eu faço muito mais rápido, mas eu tinha essa dificuldade. E para eu crescer, eu tive que delegar essa parte do processo para ter um crescimento que eu esperava e que a gente luta por crescimento. Agora, tem mais dúvidas que chegam até aqui, que uma delas é assim, quando fazer a denúncia? Porque a gente vê algumas irregularidades no processo. Quando fazer essa denúncia? Bom, a denúncia para o Tribunal de Contas pode ser vista também como um grau recursal, né? Às vezes você apresenta um recurso ali para o órgão, para o próprio pregoeiro, para o agente de contratação que está ali, e você não consegue ter um sucesso. Existe a possibilidade de levar adiante essa questão. Não acaba ali, não é porque um recurso não foi aceito que encerrou a possibilidade de você lutar pelo seu direito. Se você viu que você tem razão, você tem um órgão de controle externo, que são os tribunais de contas, que eles exercem justamente essa missão de fiscalização. Então, quando você leva para eles uma ilegalidade, eles vão analisar e ver se você tem razão ou não. Eles querem que tudo corra certo. É a missão do Tribunal de Contas. Então, às vezes, um pregoeiro vai acabar decidindo do modo cômodo para ele, como o professor André disse. Às vezes o órgão está desesperado, está acabando o cartucho de toner de impressora, está acabando o papel, precisa daquela contratação com urgência, está acabando o contrato. Então, às vezes, ele dá uma forçadinha de barra na decisão, mas o Tribunal de Contas está lá para trabalhar com isenção e fazer essa fiscalização.
Então, é um caminho muito interessante é ver o Tribunal de Contas como uma instância, bem entre aspas, superior, já que é um órgão externo que tem essa missão de fiscalizar e zelar pela legalidade de todo o procedimento. E essas denúncias, elas têm resultado positivo? Ou a gente, vou falar por mim, tá? Aqui eu sou advogado do diabo. Ou é só perder tempo? O professor André deve Não, responder tem muito deve resultado. Inclusive, aquele material que eu compartilhei, né, a minha pasta do Drive que a gente compartilhou para quem foi na casa da licitação, tanto presencial quanto online, né, você vê ali que tem vários acordos e eu faço questão de deixar lá, assim, depois o número do acordo, você vê de onde que, assim, qual é a peça que resultou aquilo. E 90% dos acordos ali, falando da questão de desclassificação indevida, inabilitação, indevida, esse tipo de coisa, você vai ver do lado está escrito representação. Então, quem faz essa representação? São os licitantes. Não é o próprio tribunal que, por auditoria, viu aquilo. Não, foi uma representação, denúncia que chegou e ele foi apurar. Né? Então, dá muito resultado, sim. Porque 90% das peças, dos acordos que falam sobre essa questão de classificação, inabilitação, cerceamento ali de defesa, questão também de direcionamento do edital, tudo isso a grande maioria veio de representação, ou seja, os próprios licitantes levam isso para o tribunal, né? Então dá muita efetividade, sim. E uma coisa que a gente precisa desmistificar também, muitos já me ouviram falar isso, mas tem pessoas novas, né? É essa questão, pelo nome ser tribunal, não é do judiciário, igual a gente já falou, é um órgão administrativo. Então a pessoa tem que perder medo, porque muitas vezes, como já falou, vamos levar isso para o tribunal. A pessoa já pensa, não, vou querer levar isso para o tribunal, não, tem que pagar advogado, tem que pagar custas, né? Tem um monte de coisa. Não, o Tribunal de Contas é órgão de controle externo, ele não é poder judiciário, ele é um órgão autônomo administrativo vinculado ao poder legislativo, que ajuda o poder legislativo na função precípua de fiscalizar, né, a administração, que a função típica do legislativo é legislar, né, criar as leis e também fiscalizar os dos gastos da administração. E para ajudar na fiscalização desses gastos, foram criados os tribunais de contas, conforme está lá no artigo 70 da Constituição. Né? Então, eles foram criados para isso. Então, eles são administrativos. Então, para você fazer uma denúncia, uma representação no Tribunal de Contas, você não precisa ser advogado, igual a gente já falou, e não precisa pagar nada. Né? Não tem custo isso. Você só precisa verificar qual o tribunal responsável por aquela, digamos, jurisdição, apesar de não ser jurisdicional, mas só para o pessoal entender, responsável ali por aquela área, porque a gente tem 33 tribunais de contas no país, né? E não tem soberania. Muita gente acha que o TCU é o soberano, né? É o que manda em todos. Não existe isso. Acontece que o TCU é o mais famoso, o mais conhecido e o que tem mais atuação. Por quê? Porque ele é o guardião dos recursos federais da União. E a questão é que tem recurso federal em quase tudo, porque a maioria dos municípios vivem do Fundo de Participação dos Municípios do FPM, que é recurso federal. Então, onde tem recurso federal, o Tribunal de Contas da União vai atuar. Então, por isso você vê o Tribunal de Contas da União atuando tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal, quando tem recurso federal envolvido. Quando não tem, aí vai seguir cada um no seu quadrado. TCU cuida da União, órgãos federais. Tribunais de Contas estaduais cuidam dos seus respectivos estados. A gente só tem 2 municipais, que é o do Rio e de São Paulo. Por quê? Porque a própria Constituição de 88 vedou a criação de novos, só deixou o que já tinha antes, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo, capital, e do município do Rio de Janeiro, capital. E a gente tem 3, que são os tribunais de contas dos municípios daquele estado, né? Que é só Pará, Goiás e Bahia. Né? Então, Pará, Goiás e Bahia vão ter 2 tribunais de contas. Vai ter o Tribunal de Contas dos municípios desse estado, que vai cuidar dos municípios, e o Tribunal de Contas estadual, que vai cuidar dos recursos do estado. Né? Então, você só precisa identificar qual é o Tribunal de Contas que cuida, entrar no site daquele Tribunal de Contas e ver como você faz a sua representação, porque não é uma coisa unificada, né? Não existe um processo, não existe um código de processo de controle. Né? Então, cada tribunal tem um jeito. Né? Então, você só precisa ver qual que é, entrar lá no site que lá vai estar falando como apresentar a denúncia, como apresentar a representação. Né? Então, é só isso. Então, é uma ferramenta muito boa, né, de controle, até porque agora vindo na prática, desses mais de 20 anos de administração que eu tenho, né, sempre do lado de cá, e a grande maioria das vezes trabalhando em órgãos de controle e de assessoria jurídica. O que acontece na prática? Muitas vezes o órgão acaba enrolando.
né? E as licitações são feitas no limite ali. Eles têm que correr para terminar logo a licitação, senão vai ficar sem o serviço, vai ficar sem o produto. E dependendo do serviço, o produto, eles não podem ficar sem. Não podendo ficar sem, eles vão ter que fazer uma contratação emergencial. E se fizer essa contratação emergencial, o tribunal vai analisar essa contratação e muitas das vezes vai acontecer a que a gente chama de emergência ficto-fabricada. Ou seja, de fato não era emergência, virou uma emergência porque o órgão demorou a fazer a licitação. E aí, no mínimo, multa de 10 mil, começa a multa de 10 mil para o gestor. Então, eles não querem isso. Então, o que acontece na prática? Eles aceleram a licitação, você entra com impugnação, eles cagam e andam para sua impugnação, vai lá, você coloca recurso, eles cagam e andam porque eles querem que termine logo. Aí, qual que é importante você entrar ou no Tribunal de Contas ou no Judiciário? Que eu já ouvi eles falando, porque se o Tribunal de Contas ou o Judiciário mandar parar a licitação, o gestor tem mais segurança. Porque ele vai entrar no emergencial. Aí, na hora que for apurar por que ele entrou no emergencial, ele fala: foi o Tribunal de Contas que mandou suspender a licitação, ou foi o juiz. Eu não tive culpa. Né? Então, ele se sente mais tranquilo, ele acaba forçando o licitante a ter que entrar no Tribunal de Contas ou no Judiciário para parar aquela licitação. Para quê? Para o próprio resguardo dele. Não deveria acontecer, mas a gente vive na prática. E na prática é isso que acontece. Então, mais um motivo aí para você entrar com ele até fala, não, o seu recurso tem razão, mas eu vou indeferir, porque minha licitação não pode parar. Só que ele não pode escrever isso no processo. Né? Então, ele dá lá uma explicação esdrúxula e força você a ter que ir no Tribunal de Contas ou no Judiciário para parar aquela licitação. E aí ele se desobriga, fala: não, mas eu tive que entrar no emergencial porque foi o juiz que suspendeu a licitação ou foi você mesmo, tribunal. Aí quando o tribunal de contas perguntar para ele por que ele fez emergencial, ele joga a culpa pro tribunal. Fala: ó, eu tive que entrar no emergencial porque foi você que suspendeu a minha licitação. Então, na prática, é isso que acontece. E um ponto fundamental é que a gente, com assessoria jurídica, a gente lida com a realidade. A gente não lida com o universo do livro, a gente não lida com o universo cor-de-rosa. A gente lida com a realidade. Então, por isso que é importante, quando for ter uma atuação de assessoria jurídica, saber como é que é a realidade de dentro do órgão. E a gente tem uma pergunta interessante, Da Denise, né? Deixa eu voltar aqui. Esse aqui? Isso. Professores, mas assim, o pregoeiro não aceitou o recurso, mesmo eu levando ao Tribunal de Contas. A empresa é habilitada? Aí o tribunal viu irregularidades, ele desclassifica a empresa? Então, quando você leva para o Tribunal de Contas, você pode fazer um pedido liminar de suspensão do processo. Tentar parar o processo licitatório ali, tentar impedir que se assine o contrato. Você faz esse pedido, tipicamente, para parar como está. Se o tribunal vê indício suficiente nesse primeiro momento, ele determina: para tudo. E aí chega na situação que o professor disse. Mas o Tribunal de Contas pode mandar parar nesse primeiro momento ou determinar depois. Ele tem sim, Denise, né? Denise. Ele tem sim poder de eliminar uma empresa do procedimento. Se ele encontra na sua denúncia, na sua representação ali, elementos de que houve uma habilitação equivocada, que feriu o edital ou feriu a lei diretamente, ele pode sim determinar isso, determinar que essa empresa saia. O Tribunal de Contas tem poder no processo inteiro. Ele pode determinar a suspensão da licitação, ele pode determinar a alteração de cláusula do edital ou retirada, ele pode mandar parar a disputa para analisar uma documentação com calma, eliminar uma empresa, depois do contrato assinado, ele pode determinar eventualmente uma suspensão do contrato para evitar prejuízo ao erário. Ele atua em todas as fases do processo. Se ele encontrar os indícios, ele manda o ofício para o órgão e determina: para, retira, suspende, altera. Professor André, é legal você falar o que você bate muito na aula, que às vezes a gente reclama demais, mas não faz as reclamações nos locais certos, né? Para o pessoal procurar corrigir essas falhas. Gostaria que você falasse que isso aí é muito importante. Até um puxão de orelha, né, que eu dou lá para os nossos alunos, né? Eu vejo isso como uma atitude vitimista, né? Que a vitimista é o quê? Nunca é culpa sua, é sempre culpa dos outros. Então, beleza, então, você acha que é culpa dos outros? Você, então, tomou as providências? O pregoeiro fez isso, não devia ter feito isso, tá? Fez o recurso? Não fiz. Então, senta e chora calado, né? Mas eu fiz o recurso e não deu certo, porque eu falei, recurso em órgão é quase recurso em multa de trânsito.
ali se você chegar a 10%, é muito, porque o órgão não tem interesse em parar a licitação, né? Você tem que subir. Isso muitas vezes, né? Então subiu. Ah, mas eu não quero gastar dinheiro. E acabei de falar, para o Tribunal de Contas você não gasta dinheiro nenhum. Ah, para o Judiciário aí já é outra coisa. Aí a gente tem que analisar ali vantagem, desvantagem, ver se de fato os elementos, porque você tem que entrar com mandado de segurança. Né? E primeiro, ele é uma peça cara. E segundo, o mandado de segurança tem que ser prova pré-constituída. Então já tem que ter muito ali fundamentado, uma nulidade clara no processo para valer a pena entrar com o mandado de segurança. Né? Então no Judiciário é outra análise. Tribunal de Contas, não. Eu sempre falo, não deu, sobe, né? Porque, assim, você não vai gastar nada. E pode ser que ali você consiga corrigir alguma irregularidade, né? O Tribunal de Contas, ele pelo menos era para ser imparcial, né? A gente teve alguns problemas no Rio, mas tudo bem. Então, assim, é para ele ser imparcial, né? Então, assim, porque o órgão é parcial, ou seja, você está falando do edital, apontando falha do edital para o pregoeiro, que muitas vezes a maioria dos órgãos não respeita a segregação de função, então quem fez o edital é o próprio pregoeiro. Então ele acaba levando para o pessoal, fala, você está criticando um negócio que eu fiz, é a mesma coisa que você está xingando o filho dele. Então ele não aceita a impugnação. E quando vai no recurso, vai ter que atrasar e tal, eu preciso daquilo, entra tudo que a gente já falou. Então, muitas vezes, você não vai conseguir na esfera administrativa. Né? Então, é importante subir isso. Então, quando você tem esse auxílio da assessoria jurídica, né, fica mais relevante, né, você fazer isso, você vai ter mais segurança para fazer isso. Não quer dizer que seja obrigatório entrar no Tribunal de Contas com um advogado, né, mas é um advogado ali instruindo, até mesmo para achar, saber o processo de como se dá o protocolo da peça, tudo é até mais fácil para a gente, que a gente é acostumado a mexer com isso. Né? Mas você tem toda autonomia aí para você mesmo entrar. Porque o Tribunal de Contas, uma coisa que eu sempre falo, diferente do Judiciário, o Judiciário está lá o que? Está o juiz, ele vai analisar o que uma parte fala, o que outra parte fala, e ver qual das duas vai ganhar. Isso é o Judiciário. O Tribunal de Contas não analisa dessa forma. O Tribunal de Contas está cagando e andando para o seu lado e está cagando e andando para o lado da administração. Ele vai ver os fatos. Você tem que demonstrar ali os fatos. Como é administrativo, impera a verdade real e não a material, que é lá do judiciário. Então, ele está preocupado com os fatos. Se os fatos que você apontou ali, de fato, teve uma irregularidade, o edital foi direcionado, né, ou teve alguma coisa assim, ele vai tomar as providências dele, independentemente se é contra a administração, se é contra o licitante, seja quem for. Né? Então, é essa a diferença. Então, por isso que você pode chegar lá e não fundamentar nada a sua peça, você só fala os fatos. Né? Mas a gente sabe que na hora que isso vai ser analisado, né, apesar de não dever pesar, muitas vezes pesa. Né? E quem vai analisar ali sua peça, quando você entra com fatos e argumentos jurídicos, né, tem um peso maior. Né? Querendo ou não, tem um peso maior. Isso pode até analisar ali na questão de onde essa sua denúncia, sua representação vai ficar. Né? Se eles vão dar mais urgência ou menos urgência. Né? Então, por isso que é importante essa assessoria jurídica nesse ponto. Apesar de não ser necessária, ela é importante. E complementando um ponto que o professor falou no início dessa fala dele, a gente tem um grupo, para quem não faz parte do Projeto Maverick, a gente tem um grupo que a gente debate, os alunos levam dúvidas, levam casos concretos, e a gente se ajuda ali mutuamente, tem o nosso corpo jurídico e tem também troca de experiência entre os outros alunos. Ali é interessante para você pegar um caminho para seguir, às vezes pegar uma decisão do Tribunal de Contas para poder levar adiante. Mas reclamar no grupo não vai mudar a decisão do pregoeiro, reclamar no grupo ali, perguntar se está certo ou está errado, não vai mudar automaticamente a decisão do pregoeiro, por mais que seja unânime a colocação do grupo. No grupo você pega a orientação e põe na prática. Seja por conta própria fazendo um recurso, uma denúncia para o Tribunal de Contas, ou pedindo um auxílio externo, não basta ficar no grupo insatisfeito. Tem que levar adiante, porque o WhatsApp não muda a decisão do servidor público. Partindo para o mandado de segurança, quando ingressar com... Vai lá, Michel. Eu sei que pega muito mandado de segurança para analisar. Pois é.
eu sou servidor do judiciário, então eu vejo o mandado de segurança com alta regularidade. O mandado de segurança, para a licitação, considerando que você tem o Tribunal de Contas como um caminho, tem que ser uma ferramenta usada com muita estratégia. Um mandado de segurança, aí sim, precisa de um advogado, não tem como. Você pode ser até juiz, você pode ser ministro do STF, você vai precisar de um advogado para assinar. Você tem que ter uma OAB de advogado para poder assinar a peça. Então, você precisa contratar um advogado. A partir do momento que você contrata um advogado, já é uma despesa a mais. Você tem uma segunda despesa, que são as custas judiciais. Cada tribunal tem uma forma de especificar as suas custas. Por exemplo, o Judiciário Federal arredonda para 1% do valor da causa até um determinado limite. Tem tribunal, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que às vezes o mandado de segurança, mesmo de um valor não tão alto, de 100 mil reais, dá 5 mil de despesas de taxa judiciária. Não é nem o advogado, é mais o advogado. Você tem que ver se o mandado de segurança é a peça ideal, porque se você não tiver, como o professor André falou, a prova pré-constituída para entrar com o mandado de segurança, você tem que entrar com a ação comum. A ação comum, se você perder, no final do processo, você ainda paga uma taxa para o advogado da outra parte vencedor, que são os honorários de sucumbência. Então, o mandado de segurança é uma ferramenta, sim, muito útil. Você tem um potencial de utilização, mas tem que usar com sabedoria. Por quê? Conforme aumenta a despesa, aumenta o seu risco. Então, você tem que sempre colocar na balança o retorno e o risco. Eu vejo o mandado de segurança, comparando com uma denúncia do Tribunal de Contas, mais interessante, por exemplo, pelo viés da legalidade. Eu vejo que os juízes são mais legalistas, aquele famoso preto no branco. Enquanto o Tribunal de Contas tem decisões que eles privilegiam uma questão de economia ao final do processo, eu vejo que os juízes são um pouquinho mais lineares ali. Ah, não é exatamente o que está no edital, então eu não vou aceitar. Tem esse caminho, tem um pouco de diferença. Não é a mesma coisa. Mas a partir do momento que você tem mais risco, provavelmente conversando com uma assessoria jurídica qualificada, a maior parte dos casos você vai ser direcionado para o Tribunal de Contas, em alguns casos bem pontuais para o mandado de segurança. E também o fato de você entrar no Tribunal de Contas, que não é o judiciário, não impede que você entre no judiciário também. Existe essa estratégia também que pode ser seguida, você esgotar a via administrativa e se o seu cliente ainda tiver interesse, se tiver um caminho ali, você também pode ir para o mandado de segurança depois. Não são caminhos excludentes. Sim, inclusive você pode fazer um mandado de segurança contra a decisão do Tribunal de Contas, né? Porque é um órgão, como a gente falou. Então, pode ser derrubada via judiciário. Né? A legalidade, em última instância, é analisada pelo judiciário. O judiciário tem a palavra final. Então, por exemplo, um juiz aí, substituto no plantão, derruba uma decisão de 7 conselheiros do Tribunal de Contas, justamente porque é tribunal administrativo, não tem força judicante, né? A última palavra na legalidade é do judiciário. Então, se você tem elementos suficientes ali de provas pré-constituídas que mostram que, de fato, ali foi feita uma ilegalidade, e muitas vezes o tribunal, né, até uma crítica que eu faço aos tribunais de contas, entre legalidade e economicidade, eles acabam indo para a economicidade, porque eles são o guardião do erário e tal. Então, ali sempre utilizando lá da máxima do formalismo moderado, né? Mas formalismo moderado não é informalismo. Tem regras, eu tenho que seguir essas regras. E as regras são postas no edital. Então, como o Michel falou, assim embaixo, dependendo da situação ali, vai valer a pena ir sim pro judiciário, até mesmo para desconstituir uma decisão que o próprio Tribunal de Contas tomou. Né? Então, eu vejo assim que o fornecedor ele tem uma função muito importante nesse processo. Até fiz um vídeo recente falando que o próprio Tribunal de Contas da União soltou um estudo recente falando que a Lei 14.133, né, que muitos ainda insistem em chamar de nova Lei de Licitações, mas ela está aí desde 2021, então de nova não tem nada. A Lei 14.133 ainda não está sendo implementada direito nos locais, principalmente nos municípios. Né? Os próprios municípios se autoavaliando nesse estudo do TCU, eles falaram só 1% se consideram numa prática avançada.
né? Mas ali, a grande maioria eles mesmos se colocaram insuficientes. Então, o fornecedor, ele não pode ficar só reclamando, né? Igual o Éder fez a pergunta. Ele tem que se colocar como agente indutor, né, de acelerar esse processo, que de fato é uma mudança de cultura. Foram 30 anos na 8666, né? Agora a gente tem que implementar a 14133 com todos os seus princípios, principalmente planejamento, gestão estratégica, gestão de riscos e tudo isso. Então vai ser uma mudança cultural. Vai precisar dessa mudança cultural por nossa parte aqui da administração, né? Por mais que a gente, professor aqui, fica batendo nessa tecla, ainda precisa muito. Eu vejo como vocês, fornecedores, um instrumento fundamental disso, porque fazendo peças bem fundamentadas, para forçar aqui o outro lado a pelo menos ler. Infelizmente, viajando, dando palestras aí nesses municípios, a gente vê que muitos não sabem nem o que estão fazendo. Pega só um copia e cola de editais passados, né? E não sabe o que está fazendo. É o servidor Chicó que eu falo, né? Não sei, só sei que foi assim. Você pergunta para ele para que isso aqui, ele não sabe. Só sabe que tem esse modelo aqui, eu tenho que conseguir mudar o quê? Mudar o cabeçalho, né? O teor não muda. Não, mas muda, licitação para licitação muda, né? O objeto muda de licitação para licitação. Conforme o objeto, você vai mudar também a questão da proposta. Conforme o objeto, você vai mudar a questão da habilitação, principalmente técnica e econômico-financeira. Só que muitos não fazem isso, é o padrão. Então, você vê aquele rol lá da habilitação técnica e econômico-financeira exigindo índice, exigindo isso para tudo. O cara bota isso para obra, que tem que ter. Serviço terceirizado, de fato, tem que ter. Mas o cara pega aquilo, copia e cola para tudo. Aí você pega a dispensa, vai estar também a mesma coisa. O cara não para pensar que o modelo não deve ser seguido ipsis literis. Você tem um modelo que te dá o rol máximo e você vai adaptar isso de acordo com a sua realidade e de acordo com o objeto daquela licitação. Então, por isso você vê vários absurdos. Então, nós, professores do lado de cá, podemos fazer isso, estamos fazendo isso, mas ainda somos muito poucos, né? Eu vejo porque a gente não chega a atingir os municípios lá a maioria dos municípios do Brasil que o gestor não está nem aí para capacitação. Ou o servidor se capacita sozinho ou não se capacita. Mas a partir do momento que você mete uma impugnação bem fundamentada, mete um recurso bem fundamentado, o cara vai ter que se capacitar na força. Por quê? Porque ele vai ter que responder aquilo ali. Aí você vai falar, mas muitas vezes não responde, igual já teve várias vezes lá no grupo. O cara fala, indefiro e pronto. Né? A gente já viu que está errado, não pode ser, mas acontece, né? A gente sabe que a teoria é uma coisa, prática hoje. Na teoria, isso não pode acontecer. Ele tem que fundamentar a decisão dele. Né? O princípio da motivação está lá no artigo 5º da 14133. Então, ele não pode só falar indefiro o seu recurso. Ele tem que ir ponto por ponto do seu recurso e ir alegando por que não aceita. Só que na prática isso não acontece. Então, o que você tem que fazer? Subir isso para o Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas, antes de assumir agora aqui a subsecretaria da SEAC, eu estava no Tribunal de Contas do Distrito Federal, era assessor de uma conselheira, trabalhava fazendo os votos. Então, como é que é o modus operandi do Tribunal de Contas? Chega lá, tem a fumaça, né? A gente fala ali, o fumo boniuris e o periculum in mora. Você demonstrou isso, o Tribunal de Contas, automaticamente, a gente faz isso na peça, solicitando a cautelar de suspensão. Ele suspende. Fala, para a licitação, né? Vai lá, pare para a licitação e pede informações. Ele não faz nada antes. Ele só manda parar e pede informação do órgão. Só que quando pede informação do órgão, para o Tribunal de Contas, o cara vai ter que fundamentar. Ele não pode fazer igual você, que é cagar e andar para você, licitante. Para o Tribunal de Contas, ele tem que fundamentar por que ele fez aquilo, por que ele não fez. Então, querendo ou não, quando você joga para o órgão caga e anda para você e você sobe para o tribunal, você também vai estar fazendo o órgão se capacitar automaticamente, porque ele vai ter que fundamentar a resposta dele para o tribunal. Porque se ele não fundamentar, ele vai tomar multa. E a multa já começa com 10 mil por baixo. Né? Então, assim, vocês fazendo isso movimentam a administração. A gente fala que o consultor ele ajuda a educar o mercado. Concordo 100%. 100%, mas o fornecedor também ajuda a educar a própria administração. A partir do momento que ele faz impugnação bem feita, um recurso bem feito, não surtiu efeito, ele sobe isso para o tribunal, né? E você força a administração a pelo menos estudar o que ela vai te responder. E isso já vai gerando ali uma cultura. Pelo menos o cara vai ter que ler a lei, né? Porque muitos eu acho que nem a lei lê. Ele lê o modelo do edital passado. É isso que ele lê. Então,
vocês têm um papel fundamental nisso de educar a administração e usem, né, o órgão de controle, que é de graça, e quando precisar, o judiciário para isso. E posso fazer um depoimento pessoal, Eder? Assim, há 20 anos e 6 meses eu estava entrando numa Secretaria de Estado no Rio de Janeiro para poder cumprir uma missão, acabar com Sempre Foi Assim. Entrou uma nova chefia ali no órgão que coordenava a parte de licitação da secretaria e a mentalidade dela foi: eu quero acabar com Sempre Foi Assim, eu quero que seja porque a lei diz. Então, buscaram terceirizados de área jurídica, eu e um outro colega, acabamos entrando nessa oportunidade, para poder levar a legalidade. E eu vivenciei uma situação também que me voltou aqui um túnel no tempo completo, o professor falando, a nova lei do pregão. Porque a lei do pregão era ali de 2001, 2002, e era 2004, então você ainda tinha muitas dúvidas, bem o serviço comum, o que é, como fazer. Então, você ainda tinha todo isso que o professor André falou, de uma construção de conhecimento dentro do órgão público. E isso foi sendo construído com o tempo, porque a gente chegava com situações que a gente nunca tinha vivenciado. Eram situações que os servidores ali com 10, 15 anos de 8666 não sabiam que era uma lei nova. Então, a nossa lei, aspas, nova, também traz situações que o servidor não passou concretamente. E depois, com o passar do tempo, a gente tinha procedimentos que foram validados dentro de uma rotina que o Tribunal de Contas analisou e a gente criou um novo procedimento. Teve uma situação ou outra que gerou até impugnação de terceiros, que o Tribunal de Contas deu uma orientação. A partir dali, anos depois, no processo seguinte, a gente já fez seguindo orientação nova. Então, de 2004, quando eu entrei, até 2011, quando eu saí, vários processos a gente melhorou com as diretrizes do Tribunal de Contas, com a evolução dos estudos, com os casos concretos. E se a gente não tiver uma equipe especializada, dentro, pensando assim como setor público, é muito difícil. E a gente não consegue imaginar tudo. Então, o fornecedor ali, ele vai trazer casos novos, vai trazer experiência de outros municípios que aquele município, aquele órgão vivenciou. Então, vejam, como o professor André falou, vejam-se como colaboradores. Eles estão ali para servir a população e você faz parte disso. Você pode levar elementos para eles serem melhores. É isso aí, professor André. Michel, quase uma hora, praticamente dando uma hora de live. E essa live era para a gente falar, como a gente explicou um pouco qual a nossa área de atuação. Professor André, faça aí suas considerações finais, o Michel também, e eu vou fazer a minha consideração final aqui também. E a gente vai fazer essa live novamente, mas eu quero fazer no YouTube como a gente planejou, porque o pessoal do YouTube, muitos que não assistem pelo Instagram, e é um tema importante, e é vendendo mais um serviço, oferecendo mais um serviço do ProListação. Igual a gente falou, né, assim, vai estar abrindo, né, novas turmas do Projeto Maverick aí essa semana, e no projeto, ele é completo, né, ele foi feito ali para você parar e ficar, e a gente recebe vários alunos de outros cursos que chegam no projeto e falam, esse curso que foi bom para mim numa área, mas eu tive que buscar outro para outra área e tal. Então, a ideia do projeto, formatação do projeto, não é ser um só curso, é ser, de fato, uma mentoria. E na mentoria, né, a gente faz mesmo a questão dos consultores, né, em todos os ramos que ele vai precisar para a atuação. Não só ali a parte teórica e operacional do processo, que é o que os outros cursos aí ensinam e muitas vezes mal ainda. Lá você vai aprender no projeto várias outras coisas, né, que o consultor vai precisar. Que não adianta nada você entender da lei, entender e operar todos os 200 portais existentes e não ter cliente. Né? Então lá você aprende a capacitar, a captar cliente, a questão de precificar o seu serviço, que é outra dúvida muito comum, principalmente também para quem é CLT e servidor público, né, que já trabalha com isso, entende do processo, mas assim, nunca viveu o lado comercial mesmo da empresa. A gente fala que o consultor é uma empresa, o consultor é um empresário. Então ele tem que conhecer de marketing e tem que conhecer de vendas, que é isso que vai fazer com que ele escale, né, o seu produto, o seu serviço. E a gente busca colocar isso no processo, né? E um dos braços do projeto é justamente esse do ecossistema que a gente está querendo implementar, está implementando no ProListação, justamente, e um dos braços é o jurídico, esse que eu e o Michel a gente faz parte, né? Não só ali
da parte jurídica, mas ajudar a analisar também a estratégia. Né? Não adianta nada só o jurídico em si, a teoria, você só serve para quê? Para você passar em concurso. Você tem que saber isso como base e utilizar isso com estratégia. É isso que a gente aprende. Tá, beleza. Eu sei que nesse caso eu posso impugnar, mas estrategicamente é relevante eu impugnar? Né? Então você tem que parar isso. O jurídico vai. A gente ensina ele, por exemplo, grande questão: a lei não fala que tem que ter atestado de capacidade técnica para produto. Ah, então eu vou impugnar todos os editais que vão pedir capacidade técnica para produto? Não, se meu cliente tem aquele atestado, eu vou ficar quieto, porque vai diminuir a concorrência. Né? Então você tem que utilizar o jurídico não só pela lei em si você serve para passar em concurso. Aqui não. O jurídico no Maverick, ele é uma ferramenta estratégica. A gente conversa, tenta ver cada caso, ver qual a melhor posição jurídica com estratégia. Né? E não pela lei em si. Pela lei em si é para passar em concurso, em vestibular, essas coisas. Aqui é teoria e prática. E a prática precisa de estratégia. Eu tô com a razão. Beleza, você tá com a razão, mas não é estratégico. Né? Então, você quer ficar com a razão, tá certo, ou ganhar dinheiro? Esse é o ponto. Né? Então, o jurídico aqui, o braço do Prolicitação é isso. O jurídico com estratégia, né, para o consultor tomar a melhor decisão para o cliente dele. E assim, ele aprende a fazer isso sozinho no projeto, né? Que muitas vezes pode pensar, você vai entrar no projeto e vai ficar refém da assessoria jurídica do Prolicitação. Não, são coisas diferentes. Projeto é uma coisa, Prolicitação é outra. No projeto você aprende a fazer tudo isso sozinho e muito bem fundamentado. A gente dá a lei, a gente dá a jurisprudência, a gente dá a doutrina para você montar toda a impugnação, todo o recurso, a representação para o Tribunal de Contas, só vai fazer o mandato de segurança, se você não for advogado. Até mesmo se você tem advogado dentro do grupo, com o que está lá, você mesmo faz o mandato de segurança, se a sua OAB estiver ativa. Né? Mas a gente oferece esse serviço, igual a gente falou lá no começo, porque muitas vezes a pessoa não quer fazer, não quer perder tempo com isso, porque não tem a prática, né? Vai levar 3 dias para fazer um recurso que a gente faz em 2 horas. Né? Ou seja, esse tempo dele ele vai aproveitar para outras coisas. Né? Então, é esse produto que a gente procura oferecer como uma complementação do projeto Maverick. Não quer dizer que no projeto Maverick você não vai aprender. Você vai aprender e vai, às vezes, aprender a fundamentar a peça até melhor que a gente. Você vai ter todas as ferramentas para isso. Né? Então, faço o convite aqui para vocês que se interessaram, queiram entrar, queiram conhecer de fato o projeto. Eu nem chamo de curso, né, que é muito além de um curso, é de uma mentoria. Em curso nenhum você vai ter aula de comercial, aula de fechamento de contrato, aula de prospecção, aula de precificação, aula de marketing digital, como é que eu monto o meu Instagram, a parte contábil, né, como é que eu abro o MEI, se é interessante abrir o MEI ou não, né, para o meu caso, se eu vou entrar só como consultor, se eu também já vou fazer como fornecedor, né? Então, tudo isso é apresentado lá. Ele foi feito para você parar e ficar, né? Você não precisar procurar nada fora ali do ecossistema do Prolicitação, né? Então, eu faço convite, né, para quem se interessar. Tá o link na bio, né, do Prolicitação. Vocês podem entrar, deixam o nome lá, né? Tirar dúvida, tem o WhatsApp lá também, vocês conseguem tirar qualquer dúvida. E eu estou à disposição, tanto lá no Projeto Maverick, né, quanto o professor da parte teórica, quanto no Prolicitação, nessa parte jurídica, na assessoria jurídica, junto com o Michel. Como o professor disse, no Prolicitação você aprende a fazer as peças, você tem um grupo do WhatsApp que vai te dar um norte, vai te dar uma decisão, uma instrução normativa para ajudar no seu caso concreto. Você vai sair preparado. Mas se quiser economizar tempo, se na sua estratégia pessoal você consegue converter esse tempo em dinheiro, você tem aqui o Prolicitação. Para os alunos do projeto Maverick, a gente tem uma tabela diferenciada. Para quem não é, a gente atende também, vocês são muito bem-vindos, mas para quem é aluno tem uma condição especial. Então, não deixem de contar com a nossa ajuda dentro do grupo, pedir um auxílio. Lembrando, o servidor público não é senhor da razão, ele pode errar, ele pode não estar com tanta determinação de acertar, então use as ferramentas jurídicas. Voltando ao início, o jurídico é uma ferramenta de vitória. Se você quer levar resultado para o seu cliente,
por que você vai usar uma arma se você tem 3, 4 armas à disposição? Deve resultado para o seu cliente, que o resultado vai para o seu bolso também no médio e longo prazo. Lembrando que você que queira contratar nossa assessoria jurídica, também nós te atendemos em todas as áreas do processo. Tem 2 pessoas aqui, 2 advogados que conhecem muito o processo de prática, não de teoria. Existem muitos, principalmente na internet, que conhecem processo de teoria. Aqui não, aqui é prática. Tanto eu quanto o Michel e o André vivenciam isso, por isso que os resultados são tão positivos. Eu só agradeço a participação de todos. Hoje, quinta-feira, amanhã, bom final de semana a todos. E a semana que vem nós temos aí. Hoje é quinta, quarta? Hoje é terça. Hoje é terça? Rapaz, eu tô com a cabeça, já. tô voando. Lembrando que quinta-feira nós temos mais um podcast Maverick. Eu estava antecipando aqui. Desejo já antecipado um bom final de semana a todos e até a próxima live aqui no Instagram ou no YouTube. Tchau, tchau. Obrigado, professor André. Falou.